Bom, pessoal, considerando o nosso último vídeo, no qual a gente começou a abordar a técnica de modulação para conversores multiníveis, considerando o DSP, onde é utilizada a célula em ponte H, aparece um problema, que é o seguinte. Naquele vídeo foi utilizado a seguinte configuração do conversor multinível, né? As células em ponte H, sendo que para cada braço da célula foi utilizado um módulo de PWM, conforme é apresentado aqui. Para o primeiro braço, o módulo 1A e sua chave complementar, a 1B. 2A, aqui o 3A, 4A e assim sucessivamente. O problema de fazer esse tipo de utilização é que restringimos a quantidade de células do nosso conversor multinível em razão da capacidade do DSP, pois este modelo ele possui no máximo 12 módulos de PWM, do módulo 1 ao 12. E cada módulo tem duas saídas de PWM, A e B. Então, com isso, teríamos 24 pinos. Nessa implementação, nós teríamos a capacidade máxima de 6 células para o conversor multinível. Então, nós teríamos no máximo aí um conversor com 6 células, que aí vai depender de sua aplicação. Ou poderia ser um conversor trifásico, onde cada fase teria 2 pontes H, e aí daria 6. Ou seria um conversor com 2 fases, e cada uma com 3 células em H, ou um conversor de uma fase só com 6 células. Enfim, nessa aplicação aqui, a gente possui a restrição de células em função do design que foi feito para o PWM, para cada chave. Nós vamos estender essa aplicação para a gente conseguir obter mais células na nossa aplicação. O que a gente tem que ter cuidado nesse tipo é que a chave inferior ela tem que ser complementar da chave superior. Já a chave do segundo braço ela não tem uma relação com a do primeiro. Então, seria uma coisa da seguinte forma. A chave A ela vai ter uma relação com o módulo, com a chave inferior, que uma tem que ser complementar da outra. A mesma coisa no outro braço. Todavia, a chave de um braço ela não tem relação com a do outro braço. E, além da relação da chave superior com a inferior, também vai ter outra relação aqui que é com o tempo morto. Mas isso aqui a gente consegue resolver. Então, nós já sabemos que a chave B ela não tem uma relação com a A, apenas a chave inferior. Então, a nossa proposta é fazer com que apenas os pulsos A e B sejam gerados do DSP e nós vamos utilizar um FPGA onde nós vamos entrar com os pulsos A e B e aqui ele vai sair os 4 pulsos que eu vou chamar de A' barrado, B' e B' barrado. Então, a partir de 2 pulsos do DSP, eu vou usar o FPGA com um pouco de lógica digital e aí eu vou conseguir sintetizar em uma mesma célula, eu vou utilizar apenas um módulo PWM. Por célula. Então, com isso, eu maximizo a utilização de células para esse tipo de DSP. Então, nós vamos migrar
de uma condição desse tipo, onde eu tenho uma restrição de no máximo 6 células, e passar para a condição onde que eu vou ter. Então, as chaves superiores vão ser sintetizadas com origem do DSP, né? E o FPGA vai gerar as demais chaves. Então, eu vou ter aqui o módulo EPWM1 vai gerar da célula 1, o EPWM2 da célula 2 e o EPWM3 da célula 3. Com isso, eu vou ter no máximo, eu vou ter 12 células, porque cada módulo EPWM agora vai poder controlar uma célula de 4 IGBTs. Se eu for considerar os 6 módulos ECAP, o que são os módulos ECAP? É um módulo que tem no DSP, que ele pode ser utilizado no módulo APWM. Então, se você usar esse módulo ECAP como APWM, você consegue fazer a síntese de PWM considerando esse módulo aqui. Então, com isso, nós vamos ter mais 6 módulos de PWM, só que aqui nós vamos utilizar 2 ECAPs para controlar uma célula. Então, nós teríamos, no caso, o ECAP 1 e 2 para uma célula, 3 e 4 para outra, e 5 e 6 para outra célula. Então, aqui nós conseguiríamos também mais 3 células. Então, no total, nós conseguimos ter 15 células com o nosso DSP, utilizando o FPGA. Então, nós vamos estar saindo de uma condição onde temos no máximo 6 células para ir numa condição onde temos 15 células. Como que vai ser feito no FPGA? Detalhe que eu tenho que considerar o tempo morto. Então, a proposta é a gente fazer a seguinte lógica no FPGA. Bom, então a nossa proposta é fazer a seguinte lógica no FPGA. Eu vou ter o pino de entrada, né, que vai ser o meu canal A. Lembrando que nesse caso aqui, vou considerar esse pulso aqui, que ele é o A. Aí eu vou gerar do A, eu gero a chave para o braço, a linha e a barrado linha, que seria esses dois chaves. E com outro pino do outro braço. Então, o que nós vamos implementar no FPGA? A seguinte estrutura. Vai chegar o pino de PWM do DSP. Isso aqui vem do DSP. E aí nós vamos aplicar um atraso nesse pulso. O que seria esse atraso? Não é um atraso de propagação. Nós vamos fazer um contador em que, quando houver uma borda de subida, vai demorar X clock de pulso para esse pulso subir aqui. Então, do ponto de vista temporal, eu terei a seguinte condição aqui. Eu vou ter o pulso instantâneo. E aqui, aqui na condição amarela. E aqui no vermelho, eu vou ter o pulso vai chegar, ele vai demorar esse instante de tempo aqui, que é o nosso X clock. Ou seja, nós vamos ter um atraso aqui de uma quantidade determinada de pulsos de clock. Esse clock é do kit de FPGA, não do DSP. Para esse pino ir do nível 0, de low para high. E quando eu fizer um end, esse instante de tempo ele vai ficar em 0, que seria o tempo morto dessa saída. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, vai chegar aqui, nós vamos inverter o pino. E no caso, quando tiver uma borda de subida, que no caso aqui vai ser a borda de descida, né, no pino original, ele vai ter a mesma lógica. Então, nós vamos ter
a seguinte condição no pino A', e no B' nós vamos ter e aqui vai ser, desculpa, o A' barrado. Então nós vamos gerar aqui o tempo morto e vamos conseguir gerar um pulso a mais do complementar do pulso da chave que vem do SP. E aí nós vamos fazer para todos os demais pulsos. Então aqui nós vamos ter um A e um B, 2A, 2B, 3A e 3B. Então nós vamos ter aqui um A e um B para a célula 1, 2A e 2B para a célula 2, 3A e 3B para a célula de número 3. E com isso nós vamos gerar os 4 pulsos aqui no FPGA para controlar nossa célula H. Bem, então é isso que nós vamos implementar no FPGA, mas antes tem uma condição que a gente precisa verificar no DSP. Antes a gente utilizava o DSP para ele gerar você tinha um módulo EPWM que tinha um A e o B, no qual você tinha aqui o pulso. O A era igual ao PWMB. Então o o B era complementado ao A. Isso a gente fazia automaticamente no DSP. Agora nós vamos desativar. Nós vamos desativar o PWM como pulso complementar. E aí de tal forma que o módulo do PWM A e B, eles serão independentes agora. Cada um vai funcionar independente de ser complementado do outro. Então vamos ver essa configuração no DSP primeiro. Então aqui considerando o código que a gente fez no último vídeo, né, que as configurações básicas, que aqui a gente, pela quantidade de vídeo que nós já temos, então vou dispensar a apresentação. Então já vou direto aqui nessas duas rotinas, que é as que nos interessam. No setup GPIO, então vou configurar agora apenas o PWM de 1 a 3. Antes eu utilizava de 1 a 6, agora é de 1 a 3. No EPWM, vou configurar apenas os 3 módulos de PWM. E a configuração, a priori, aqui não muda. Também não muda. Aqui é o funcionamento do módulo PWM A. E aqui eu vou... Agora, veja bem como que eu vou configurar o EPWM B. Ou seja, ele vai ser parecido com o módulo A, só que aqui no lugar do A, nós vamos colocar o B. Então, aqui são as ações no qual o pino vai para high ou low, conforme a comparação do CMPA, né? Disso aqui. E aqui nós vamos ativar essas comparações no caso do B. Então, basicamente, nós vamos configurar o módulo B como um espelho do A. E, por final, a gente vai desabilitar a saída complementar. Nas aplicações anteriores, nós utilizávamos essa opção aqui, Full Enable. O que seria Full Enable? Que quando o A estiver em 0, o B vai estar em 1, e o A estiver em 1 e o B vai em 0. Então, aqui nós vamos desabilitar a função de PWM complementar. Então, é só isso que vai ter diferente. E aqui é uma função que eu configurei, que eu utilizei para replicar essa configuração para esses 3 módulos de PWM. Então, essa é a única mudança. E se eu voltar aqui no código, então, agora eu tenho o PWM1, o A e B. Isso aqui para a célula 1. Isso aqui para a célula 2.
e isto aqui para a célula 3. Então, estou utilizando apenas 3 PWM para 3 células. E aqui eu também faço as respectivas mudanças, né? Comparador A e aqui o módulo B. Simplesmente isso. Então, até aqui, o que eu configurei? Eu estou configurando os 6 pinos de PWM que vão ser enviados para o FPGA, no qual aqui vai ter que sair 12 PWMs. Então, simplesmente eu estou entrando com 6, né? Para controlar 6 células. Opa, 12 não, aqui vai ter que sair. Eu errei a conta. Esse mesmo, são 3 células que eu estou usando. Os 12 PWM para as 3 células do nosso conversor multinível. Então, de DSP, nós só mudamos a seguinte configuração. Aqui o comportamento do módulo B do PWM. Agora eu vou apresentar como que eu fiz o código em Verilog, que é do FPGA. Não vou explicar muito, porque o Verilog só conheço o básico dele, mas não é muito complicado, então eu vou mostrar aqui o código que foi feito. Bom, então aqui não vou detalhar muito o Verilog, né, que eu sei o básico, mas enfim. Então eu criei um módulo aqui que chama PWM MLC de Multilevel Converter, e aqui eu vou ter os 6 pinos que vem do DSP de PWM e a entrada do clock, que é o do kit de FPGA, não é DSP, isso aqui é do kit que eu estou utilizando. E aqui eu vou transformar então esses 6 pinos de PWM em 12 saídas de PWM. Os demais aqui é apenas do kit. Então eu coloquei aqui quantos pulsos de clock. Então aqui vai dar, está em hexadecimal, né? Então esse que vai ser o nosso tempo morto, vai ser essa quantidade aqui em hexadecimal de pulsos de clock do FPGA. E aqui, para eu gerar esse atraso, aqui, esse atraso nada mais é do que um contador. E esse contador ele vai ficar armazenado aqui nesses registradores. Só que aqui eu fiz até o 2, mas aí nós vamos precisar ter que fazer, eu não teria que fazer aqui do 3, 3B. Bom, então o que acontece? A gente criou aqui uma função, né, que ela é sensível à borda do clock de subida. Toda vez que ocorre uma subida do pulso de clock do FPGA, então essa função always, ela é uma função que é executada quando houver uma borda de subida do clock, né? Então ele vai verificar, no caso aqui do PWM 1A, se houver uma borda de subida de clock do FPGA e ele tiver igual a 1, então ele vai começar a incrementar um contador, um contador normal, né? Ele vai verificar, esse contador ele é igual ao número de pulsos estipulado. Se for, ele vai criar uma variável, seta uma variável temporária para 1. Se ela não for igual, ele fica incrementando o contador até ele for igual a 1. Eu vou fazer do A depois do B. Quando o PWM 1A ele não for igual a 1, quer dizer então que ele está no nível lógico 0, ele está em low. Então, o contador é zerado e essa saída temporária também é zerada. E o oposto vai acontecer com o pulso complementar, que é o 1B, que nesse caso nós temos aqui o A' e o A' barrado. Então, este seria o pulso A', e aqui seria relativo ao A' barrado, que no caso, quando o pino 1A ele estiver em 0, então quer dizer que o complementar dele vai ter que ir para high. Só que antes dele ir para high, ele tem que esperar o contador chegar até um número determinado de pulso e só assim ele vai para 1.
Então aqui eu crio um atraso e também gero o pino complementar. Então, para a célula 1, aqui ele gera o pulso complementar já com atraso, que é o tempo morto. Na verdade, aqui é esse que é para a célula 1. Isso aqui é para o primeiro braço, para o ARM 1, e aqui para o ARM 2, né, o segundo braço. Então, aqui tudo é da célula 1. E aí a gente repete para a célula 2, 3 e assim por aí vai. Aqui na saída, então, o que eu fiz aqui? É o PWM de saída. Então, eu já mando os 4 pulsos, né? E aí é onde que eu faço essa seguinte lógica. Eu vou comparar, fazer um AND entre, no caso do A', é um AND entre a entrada A e o delay dela, que é o que está acontecendo aqui. A entrada A e o delay dela. E aqui embaixo eu vou fazer um AND entre o A barrado e o delay dele. Então, o A barrado e o delay dele. E aí vem para a segunda, para o outro pino, para o outro braço. Então, esse aqui é relativo ao primeiro braço, os 2 pulsos, e aqui é relativo ao segundo braço, o top e o bottom. Então, aqui é a célula 1, célula 2 e célula 3. Então, este que é simplesmente o nosso código que foi feito para o FPGA. Então, está aí o nosso projeto de FPGA. Então, eu vou compilar aqui também o FPGA agora e vou compilar também o DSP e vamos verificar o funcionamento. O kit de DSP que eu estou utilizando, só corrigindo, o kit de FPGA que eu estou utilizando é esse kit aqui da Altera, antes de virar Intel, né? O Cyclone 4. É um kit bem simples que eu estou utilizando. Aqui eu configurei os pinos que vão ser entrada e aqui os pinos que estão à saída e eu embarquei todo o código. Então, vou mostrar no osciloscópio aqui e vamos analisar os pulsos. Bom, então aqui é o DSP, né? O kit que a gente expressa a apresentação, né? E aqui é o kit FPGA que eu estou utilizando. Tentando enquadrar, pegar uma resolução, né? Então tá aí o que eu montei. E aqui nós estamos vendo os pulsos. Então eu vou tirar, nesse primeiro momento, eu estou monitorando o pino 1A e 1B. E como vocês podem ver aqui no osciloscópio, o pino 1A e 1B, eles ficam ao mesmo tempo high e também em algum tempo fica high low. Então o pino B ele já não funciona mais como complementar. Então a gente pode ver que ele não está funcionando mais como complementar. E agora eu vou passar, ao invés de medir os pulsos aqui no DSP, nós vamos medir os pulsos aqui no FPGA e ver o que está acontecendo. Então, vou dar uma pausa aqui, trocar os pinos. Bom, pessoal, então agora nós vamos ver aqui no osciloscópio a saída do PWMA no DSP e o PWMA no FPGA. Então, vou ligar a câmera e vamos... Então, aqui vocês podem ver então que ela, aparentemente, ela é igual, né? Mas se eu dar um zoom na forma de onda, então, aqui eu já estou vendo o atraso que o FPGA faz na borda de subida do pulso do PWM1A e aqui o PWM-A'. Agora vamos ver na borda de subida, a gente já vai ver na borda de descida que não ocorre esse atraso, porque ele é instantâneo. Então, a gente vê lá que não tem atraso na borda de descida. Então, se a gente for olhar aqui, realmente ele não vai dar atraso na borda de descida, só na borda de subida. Então, a gente já viu o atraso sintetizado. Mas, agora, quando a gente juntar os 2 pinos complementares, o pino A e o A barrado linha do FPGA, a gente vai ver o tempo morto nos 2 pulsos. Então, vamos verificar.
Então nós vamos ver agora o PWM A' e o A' barrado, que são sintetizados pela lógica do FPGA. Então, tá aqui novamente o nosso setup, né? E vamos verificar aqui. Então, ali a gente já vê então a formação dos pulsos complementares. Então, eu vou aumentar aqui. E olha lá que interessante. Para não conseguir pegar. Vou ver se eu consigo pegar as duas. Não. Então, aqui a gente... Opa. Eu acho que não precisa mais que isso. Ali a gente já vê, então, o tempo morto. Vou habilitar o cursor. Então, claramente a gente vê o tempo morto aqui entre o canal A e o canal B. Na hora que o canal A liga, né? Então a gente tem esse tempo morto para o canal B desligar e o A ligar. E a mesma coisa nós vamos ver aqui na outra. Então lá, nós temos a síntese então dos dois tempos mortos. Então a gente conseguiu sintetizar o mesmo sinal de DSP utilizando o FPGA, maximizando a capacidade do FPGA. Então, é isso e até a próxima.